Olá, amigos. Estamos aqui com mais um encontro no Reflexões Espíritas, onde nós estamos aqui e estaremos, dentro do possível, trazendo análises, reflexões, casos que nos marcaram muito, que nos ajudaram a entender melhor o relacionamento do ser humano com a compreensão da sua imortalidade, da existência espiritual. Um caso que marcou muito minha vida, como médico clínico geral, eu acompanhei por alguns anos uma paciente que sofria de depressão, e depois de um tempo, e ela de outra religião, depois de um tempo ela se aproximou do meu consultório e perguntou para mim assim: doutor, você é espírita? Eu falei: eu sou espírita, posso confidenciar um caso para você? Eu falei: claro. Falou: olha, doutor, eu tenho uma filha, hoje ela está com 6 anos, até os 4 anos de idade, ela não me abraçava, ela não sorria para mim. Eu sofri 4 anos, doutor. Por quê? Porque você pega aquele neném que você ama, você beija, você abraça, você troca. Depois vai crescendo, você leva para o banho já no banheiro de adulto, dá o banho, põe em cima ali da patente, põe a toalhinha nos ombros, enxuga, uma vontade, uma ternura, uma vontade de beijar e abraçar. E ela impávida, séria, sempre olhando para mim como se eu fosse uma estranha. 4 anos, doutor. Um dia eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse. Senhor, que foi que eu fiz para essa criatura, Senhor? Por que ela não me ama? O que existe entre nós? E disse ela para mim: eu não sou e nunca fui reencarnacionista, mas tinha que haver alguma coisa entre essa criança e eu. Não podia ser de graça. E um dia eu acordei de manhã, não foi sonho, eu acordei me recordando que uns 2 anos antes de eu me engravidar dela, eu tinha feito um aborto. Mas fiz um aborto voluntariamente. A criança não tinha nada. Era para ter nascido normal e crescido. E eu impedi que isso ocorresse. Aí quando eu acordei com aquilo, caiu a ficha. E eu fiquei pensando: será que foi ela que eu abortei? Mas com esse raciocínio, eu teria que crer que o espírito que estava naquele corpo agora está nesse. Então tem que ter leis por detrás, que faz com que o espírito não morra, embora o corpo morra, e possa voltar no outro corpo. Então, ela estava me dizendo que, teoricamente, ela já estava abraçando a ideia de que um espírito pode renascer no outro corpo. Ela mesma estava me dando as fundamentações para a tese da reencarnação. E daí ela disse assim: fui naquela tarde dar o banho na minha filha, abracei-a com carinho, não pude, me ajoelhei e chorei. Chorei, olhei para ela e falei: filha, você perdoa sua mãe? Pensando no aborto que eu tinha feito 2 anos antes de engravidar dela. Ela abaixou os olhos, olhou para mim que estava de joelhos e disse assim: você promete que nunca mais vai fazer isso, mãe? Eu disse: eu prometo. Falei: então a senhora pode se levantar e me abraçar. 4 anos a criança. Ela disse: eu me levantei, abracei com uma gratidão e um sentimento de culpa dentro de mim. E ela me abraçou, colocou os bracinhos dela em torno do meu ombro pela primeira vez após 4 anos. Eu chorei tão emocionado e dali em diante acabou, quebrou aquele processo. E aí ela me perguntava: doutor, dentro da lei de Deus, o crime que eu cometi contra essa criança, contra esse espírito, como é que eu pago? Aí eu fui rever os conceitos espíritas e oferecia para ela o seguinte raciocínio: olha, minha irmã, de certa forma, o que você está vivendo já está dentro das leis sendo resolvido. Por quê? Porque o Espiritismo analisa que todos os nossos débitos, primeiro tem que ter um grande arrependimento, um sincero arrependimento. E você está arrependida. Segundo, a gente tem que sofrer as consequências do erro. Você sofreu 4 anos. Terceiro, a gente tem que reparar. Sua filha está aí. Você está reparando tudo que você fez. E mesmo que não viesse por seu ventre, poderia vir por um outro ventre e de repente iria parar na sua casa. Você iria cuidar dela. Esse é o raciocínio que a doutrina espírita nos oferece. Arrependimento sincero, a expiação e a reparação para estar quite com aquele débito, só aquele, independente de outros que nós tenhamos.
E aí, aqui para vocês, na reflexão, eu vou colocar a posição que o espírita deve ter diante da questão do aborto, antes de pensar em cometer um. A primeiro raciocínio nós temos que nos reportar ao Velho Testamento. Lá Jesus conversando com Nicodemos, quando ele fala do nascer de novo. Ele diz assim que para Nicodemos, que não entende o que Jesus quer dizer, ele diz: Nicodemos, o que é carne, Nicodemos. O que é espírito é espírito. E lá na última ceia, Jesus avisa que ele vai mandar o outro Consolador, o Espírito da Verdade, para fazer lembrar das coisas que ele ensinava e explicar os que nós não conseguiríamos entender, ensinar outras coisas mais. E o Espiritismo chega explicando exatamente isso. O que é carne, o que é espírito. Como assim? O corpo, quando um gameta fecundo, masculino, fecunda o óvulo feminino, forma o ovo e começa a se multiplicar, ele começa a absorver do universo uma energia muito particular, que Allan Kardec e os espíritos superiores chamaram de princípio vital, que vai dar vida para aquele corpo. Não tem nada a ver com o espírito. O espírito está vivo, tem o seu corpo espiritual, está no outro lugar, mas esse espírito que vai reencarnar, ele começa a se vincular a esse corpo no dia da fecundação. Assim, os espíritos superiores dizem que desde o momento da fecundação já tem um espírito vinculando-se àquele corpo. Mesmo que demore o processo da encarnação desse espírito, que é uma reencarnação, mesmo que demore os 9 meses de gravidez, às vezes até mais alguns anos, para se enraizar profundamente no corpo, desde o primeiro dia o espírito já está programado e se vinculando àquele corpo, a informação que está ainda nas primeiras células. E daí? E daí o espírito tem que entender que ele não pode pensar em aborto nem no primeiro dia da gravidez. Então, se engravidou, o espírita já tem que deixar correr aquela gravidez. Então, se existe a gravidez, a pessoa faz até 7 dias, 10 dias, está grávida, já tem um espírito ligado àquele corpo. Então, esse é o raciocínio. É isso que o Espiritismo vem nos apresentar. A postura do espírita sempre será contra o aborto. Por quê? Porque você está lesando o seu semelhante, está tirando dele a oportunidade de voltar à vida física, dar conta de compromissos, superar suas deficiências, crescer perante Deus, ascender espiritualmente. Você está tirando tudo isso de alguém. Fora a dor moral que você causa para aquele espírito, independente do corpo não ter nervo físico, você causa uma dor moral, emocional muito grande. Veja o caso dessa criança, dessa mãe, veja o sofrimento desse espírito. 4 anos sem conversar com a mãe, sem amar a mãe, porque tinha a dor do sofrimento que ela passou. Então isso, contra Deus, é tudo que nós fazemos contra o nosso próximo, que assim ensina Jesus para nós. Então, o que nós vamos aprender com Jesus? Jesus nos dá um ensinamento que eu acho muito importante para todas as religiões. Se você estiver diante do altar e vai fazer uma oferenda para Deus, mas tiver algum irmão que tenha algo contra ti, esquece a oferenda. Vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Depois você volta a fazer a sua oferenda. Então, as leis de Deus, segundo Jesus vem nos apresentar, a justiça divina, banhada de misericórdia, estará sempre ligada ao nosso relacionamento com o nosso semelhante. Então, naquele corpo que está sendo formado, o nosso semelhante, que vem na condição de mais um filho para nós, ele não pode ser lesado por nós, ele tem que ser amparado, amado por nós. Fica aqui hoje essa reflexão e vamos continuando, conversando dentro desses temas maravilhosos que a doutrina espírita vai nos oferecendo. Obrigado.